nosso Chimarrão Profético é um programa dentro do canal Cartas Proféticas. Tem efeito dos comentários de vocês, das participações democráticas de vocês, em forma de ideias, de sugestões, de perguntas e de críticas. Mas também é feito de inscrições de vocês aqui no canal, dos likes, da ativação do sininho, da assinatura que vocês fazem aqui para nos ajudar a sustentar esse projeto. É fundamental vocês acessarem a nossa conta e nos ajudarem com a assinatura para que esse projeto sobreviva e enfrente a mídia dominante que manipula e que engana a todas as pessoas. Em nossos encontros aqui no canal Cartas Proféticas, tenho incentivado vocês a comentarem aqui os programas, comentarem aqui os nossos vídeos, porque isso estimula o debate. É uma sugestão absolutamente sincera e didática da minha parte, no sentido de que todos nós nos envolvamos no debate que precisamos fazer em nosso país sobre o que ocorre aqui, que é muito grave e que precisa da participação de todos nós. Em vista disso, eu agradeço muito a quem já experimentou esta modalidade de comentar mais, ir mais do que bom dia, boa tarde, boa noite, de preferência até nem dizer isso, entrar direto nos comentários, assistindo todos o vídeo inteiro. Assistir o vídeo inteiro para ter uma ideia mínima do que se debate aqui, e no comentário, que tem um espaço grande, pode desenvolver bastante a sua própria reflexão para compartilhar com as outras pessoas aqui da comunidade. Isso é fundamental, nós precisamos fazer isso, nós merecemos fazer isso, nós merecemos ler o que outras pessoas também escrevem e comentam aqui. Por isso, a importância de um canal como este, que conta com a participação e valoriza, se encanta com a participação das pessoas. E já aproveitem, deem likes aqui neste vídeo e nos outros aqui do nosso canal. Caso não tenham feito, inscrevam-se no canal, inscrevam-se aqui neste vídeo também e compartilhem. É muito importante compartilhar os nossos vídeos, para que outras pessoas também conheçam o nosso canal, se envolvam aqui nas discussões. Esse nosso meio aqui, essa nossa mídia, precisa ser valorizada, precisa ser reconhecida, divulgada, porque ela, como já disseram algumas pessoas que participaram de entrevistas aqui, de encontros comigo, esse é um tipo de canal educativo, ele educa a todos nós. E a educação é uma coisa que nós precisamos permanentemente, como nós veremos agora nesse nosso chimarrão. Daqui a pouco passa o Pix aqui, nós também precisamos do apoio solidário de vocês, da solidariedade de vocês, para nos ajudar a nos fortalecermos aqui, sempre na renovação de equipamentos, na compra de aplicativos para fazermos nossos lives, nossos encontros com várias pessoas em nosso país. Então, ajudem-nos, por favor. Aqui passa o Pix e é importante que vocês deem a contribuição de vocês, além de participar do Superchat e dar a contribuição de vocês aqui no Superchat. Olha, o que eu comentarei agora aqui está de uma forma textual um pouco mais explicada no site Cartas Proféticas, que vocês podem acessar com o link que está, através do link que está aqui embaixo, aqui nos detalhes deste vídeo. Cliquem aqui e leiam o texto, compartilhem também o link do site Cartas Proféticas, não o texto inteiro, sem dizer quem é o autor, qual é a fonte e tal. Isso não é bom fazer assim. É bom, melhor a gente compartilhar o link para que as pessoas também conheçam em maior número o próprio site Cartas Proféticas. Bom, acabou o segundo turno
há mais de uma semana que nós absorvemos a vitória de Lula, que no fundo é a vitória do povo brasileiro, mas que é complexo isto e nós precisamos pensar, conversar sobre isso. Em torno do nosso chimarrão, do nosso refrigerante, do nosso açaí, do nosso guaraná, seja lá do que for, a gente precisa conversar sobre isso. Bom, um primeiro ponto que eu desejo aqui apontar para vocês, e que está bem claro e descrito no site Cartas Proféticas, é que o governo de Jair Bolsonaro, que alguns chamam de desgoverno, eu chamo de desgraça. O que Jair Bolsonaro fez no Brasil, desde que se elegeu, desde antes da campanha eleitoral, na campanha eleitoral, depois na sua eleição, sua posse, foi só desgraça. E essas desgraças geradas pelo capiroto não sairão assim como numa vassourada quando Lula tomar posse. Não será bem assim. E as desgraças não são poucas e elas perdurarão por algum tempo em nosso país, se não por mais de uma década. Mas que desgraças são essas? Para entender melhor, eu digo que o governo Jair Bolsonaro construiu 3 ciclos de apoio. 3 ciclos de apoio, com um núcleo central. Este núcleo central, que eu chamo de núcleo duro, é composto pelos seguidores do fascismo internacional e nacional. Aqui se inscreve essa adoração por Donald Trump, aquele presidente também terrorista nos Estados Unidos que invadiu o Capitólio e que fez a mesma coisa que esse daqui fez, negar lá a veracidade das urnas, a veracidade dos votos impressos. Lá ele se queixava que os votos impressos não eram confiáveis. Aqui Jair Bolsonaro se queixava, já que não tem voto impresso, que as máquinas, que as urnas eletrônicas não são confiáveis. A ladainha é a mesma para não só divertir, mas para enganar a opinião pública, para colocar suspeitas sobre o sistema judicial. Isso é parte de uma tática elaborada a partir de um núcleo duro, ideológico, que manteve o governo dele, que mantém o governo dele, que tentará manter o movimento dele depois que ele apear do governo. Se não for logo em seguida preso, para que se apure com ele preso, para que não continue a desmanchar as provas, coisa que ele já está fazendo. Esse núcleo duro, então, foi o grande promotor das desgraças. Porque se aliar a Donald Trump, se especializando na tecnologia da web, das redes sociais, esse núcleo duro produziu muitas mentiras e fez o desgoverno de Jair Bolsonaro. Agora sim eu digo desgoverno, porque não é um governo nacional, não é um governo popular, não é um governo de interesse do país, é um desgoverno, desgovernou o país. E esse núcleo duro então tinha por objetivo manter a turba divertida e manter a opinião pública enganada, manter na obscuridade, na escuridão. Engraçado, interessante isso, contraditório isso. No momento de maior firmeza da ciência, no momento de maior acesso às informações através das redes sociais, através dos sites imensos e variáveis na web, eles usaram e ainda usam as redes sociais deles para invadir as nossas redes sociais e
com mentiras, com fake news, tudo com alta tecnologia, contando com computadores em imensa quantidade e com robôs que despejavam rapidamente fake news, calúnias, injúrias, ao ponto de quase não dar tempo de fazer frente, coisa que ocorreu por parte do Tribunal Superior Eleitoral, que não tinha tempo de fazer frente a tanta mentira, a tanto fake news, mentiras e fake news que mataram pessoas aqui no Brasil, como nós veremos. Esse núcleo duro, então, era composto internacionalmente por esse segmento apaixonado, esse segmento encantado por Donald Trump e a equipe de Donald Trump, que fez os estudos nas redes sociais das nossas emoções, dos nossos prazeres, das nossas necessidades, das nossas carências, para vender mentiras de acordo com o que cada pessoa precisa e carece. E no Brasil esse núcleo duro foi composto por gente como a família Bolsonaro, os 2 parlamentares, deputado federal, o senador e também o vereador do Rio de Janeiro, preguiçoso, que nunca fez nada, para alimentarem constantemente o eufemístico gabinete do ódio, que na verdade é uma armação de porão, de subterrâneo, de caverna, para despejar mentiras em cima do povo. E também por alguns militares desqualificados, como por exemplo o baixinho invocado Augusto Heleno, que é da inteligência, né? Que de inteligente não tem nada, do governo Bolsonaro, que é uma pessoa absolutamente desprezível, atrasado, além da enorme acusação que pesa sobre ele de ter praticado chacina contra 64 haitianos, quando ele comandou o pelotão composto de militares para estabelecer a paz no Haiti, sob comando da ONU. Então, esse sujeito que chamou o presidente Lula de cachaceiro, esse sujeito fazia parte do núcleo duro. Ele não viu transportarem drogas, não viu, entre aspas, transportarem drogas no avião presidencial que iria para a China e que passou pela Espanha, cuja droga foi apanhada e caiu sobre as costas de um sargento, e ele não viu, ele que é responsável pela tripulação, responsável pelo voo, responsável pela segurança, responsável por tudo, não viu tudo aquilo. Ele, no entanto, é parte desse núcleo duro. Assim como seu Vilas Boas, aquele general golpista que ameaçou o Supremo Tribunal Federal quando Lula foi preso. Lula seria liberado, ou então a sua candidatura permitida em 2018. Ele ameaçou o Supremo com intenção golpista, realmente, já que ele tinha ajudado a dar o golpe em 2016. Faz parte desse núcleo duro. E outros de pequena monta, né, como o seu Paulo Chagas, que vive com chagas mentais, chagas na consciência, chagas morais, chagas éticas, bem como diz o sobrenome dele, e outros terroristas que fazem parte, que afinal eram 11 mil militares mamando nas tetas do Estado, né, nos ministérios, nas autarquias, nas secretarias estatais, mamando, na Petrobras, mamando, ganhando altíssimos salários. Esta gente toda fazia parte, essa borrasca toda, esses mamadores das riquezas públicas, fazem parte desse núcleo duro para dar sustentação para Jair Bolsonaro. Então Jair Bolsonaro não era só ele, era uma turba, é um grupo absolutamente violento, desprezível, um grupo que odeia o país, um grupo que odeia a classe trabalhadora, um grupo que
despreza os trabalhadores, um grupo que despreza os pobres, um grupo que torce o nariz para o Nordeste, grupo racista. Esse grupo é o núcleo duro que compôs a base de Jair Bolsonaro. E tudo que ele fazia era para satisfazer esse grupo. Tanto que nas últimas, depois da derrota, ele ainda consultou esse grupo quanto a um golpe militar e tal, né? Mas aí o grupo começou a se desorganizar. Esse é o primeiro ponto que eu chamo de núcleo duro. O segundo ponto desta base das desgraças promovidas por Jair Bolsonaro, e não somente por ele, e muitas vezes ele se confunde como parte disso, como sendo ele mesmo, como sendo consequência, mas é parte de todas essas desgraças aí que ele ajudou a produzir em nosso país. O segundo é a atuação desse núcleo junto ao Parlamento Nacional. Quando eu falo em parlamento, eu falo aqui em vários sentidos. Na Câmara dos Deputados, com deputados absolutamente violentos, deputadas como aquela metralha, né, Carla Zambelli, correndo nas ruas para dar tiro numa pessoa que tentou debater com ela. Carla Zambelli é pistoleira, né, criminosa, cometeu crime ao ameaçar uma pessoa, ao se referir a ele como um homem negro. Isto já tem um conteúdo racista. Esta faz parte do parlamento nutrido, de parlamentares nutridos por esse núcleo duro, por essa ideologia nazista que atuava no governo, como base do governo Jair Bolsonaro. E outros como o desclassificado e oportunista Bibo Nunes, do Rio Grande do Sul, que quando trabalhou com Alceu Colares, governador do PDT no Rio Grande do Sul, brisolista até os poros, ele era, não sei se diretor ou era funcionário, apresentador de um programa na TV educativa. Aí ele era pedetista, aí se dizia de esquerda e tudo mais. Como nunca conseguiu se eleger para nada, virou bolsonarista e virou deputado aí por 4 anos, eleito graças à onda bolsonarista. Esse senhor, o seu Bibo Nunes, desclassificado Bibo Nunes, que não foi reeleito, o povo não o reconduziu à Câmara dos Deputados, esse seu Bibo Nunes é um desses que faz parte dessa extensão do núcleo duro no parlamento, na Câmara dos Deputados. Ele disse, quando o Lula foi ao Rio Grande do Sul, que estudantes da Universidade Federal de Pelotas, também da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, se manifestaram em favor de Lula e tudo mais. Ele elaborou um vídeo ofendendo os estudantes, dizendo que eles mereciam ser queimados vivos. Ora, se referir a isso, traz à tona, traz à memória a dor dos 242 mortos na Boate 15 em Santa Maria, e também para se referir ao que o nazismo fez na Alemanha. Então, isso é bem a expressão sincera, pura, tal qual é, desse núcleo duro, desta base nazista de Jair Bolsonaro. Ele é um porta-voz desse grupo. E no Senado, apesar do seu Magno Malta, aquele desbocado, aquele grosseiro, aquele ríspido, mentiroso, e há outras coisas que pesam sobre ele, não foi reeleito em 2018 para o Senado, mas foi eleito agora senador novamente, né? Parecido com ele, há outros no Senado, né? Há um Bolsonaro lá dentro do Senado, e outros que são porta-vozes no Senado também, que agiram no Senado a favor desta base bolsonarista, desta base nazista, desse núcleo duro, como braço parlamentar dentro do Senado Federal. E em outras regiões, em outros lugares do país, né, muitos
deputados e deputadas, você se lembra, São Paulo, né, caçaram lá 1 ou 2 que, assumindo esta posição absolutamente racista, machista, foram caçados. Tal foi a barbaridade que fizeram contra mulheres, contra negros e negras, exaltando inclusive o nazismo. E em vários outros lugares parlamentares violentos. Viu-se agora, depois das eleições, em Porto Alegre, um bolsonarista, um vereador bolsonarista que atacou e socou, derrubou ao chão o recém-eleito deputado Leonel, me foge o sobrenome dele agora, que esteve comigo aqui no canal, Cartas Proféticas, que ele é vereador em Porto Alegre, atacado por bolsonaristas, atacado por esses nazistas. Então, em toda parte, em todos os parlamentos, tem gente que age em favor dessa base, desse núcleo duro, como extensão, usando voz, imagens e fake news em defesa desses interesses espúrios e no reforço dessas desgraças. Como se viu também na mídia, e isso está no meu segundo ponto aqui, vocês podem ler no site Cartas Proféticas, como se viu na mídia também, este braço midiático do núcleo duro, do horror, da desgraça em nosso país. E a Jovem Pan, por exemplo, foi um grande exemplar dessa barbaridade, essa desgraça que havia em nosso país. Lá estava o Augusto Nunes, outro Nunes, né? Na maior das antipatias, das grosserias, dando soco em jornalista, colega seu, ofensivo, até que foi demitido. Agora toda a tropa foi demitida porque o diretor da rádio, amedrontado com a eleição de Lula, resolveu demitir todos os fascistas da rádio que cumpriam um papel durante o governo de Bolsonaro inteiro. Papel de mentira, de calúnias, de injúria, inclusive contra o presidente Lula. E emissoras por esse país inteiro, pequenas emissoras, fazendo seus programinhas, aqueles programas que chegam nos ouvintes, que as pessoas ouvem com seus radinhos, com seus celulares, com locutores absolutamente mal formados, ou até analfabetos, ouvem coisas em casa, coisas nas ruas e iam dizer nos microfones, para mentir, para enganar, para tumultuar a cidadania dos trabalhadores e trabalhadoras. Isso em todo o país. Quanto mais distante dos centros decisórios da economia e da política nacional, mais barbaridades aconteciam nessas rádios e TVs distantes. Sem falar aqui nos canais da internet. E por último, como base dessas desgraças, eu menciono a questão dos bobos e patetas autodenominados de patriotas, que despertam risadas e gargalhadas em todos nós pelas bobeiras que praticaram agora, principalmente a partir do dia 30, depois do resultado catastrófico para eles com a eleição do presidente Lula. Se tornou famoso o caso daquele sujeito agarrado para a brisa de um caminhão, porque pensou que motorista era brincadeira, que aquilo era uma brincadeira, e quase morreu esmagado por um caminhoneiro sério, trabalhador, que não estava afim de dar atenção para moleques e para irresponsáveis com o país. Enfim, todas as bobagens desses autoproclamados patriotas, fazendo obstáculos, produzindo impedimentos da passagem de
riquezas em nosso país, até mesmo de oxigênio, de remédios, de alimentação, de pessoas conduzidas para hospitais. Lá eles foram a extensão desse núcleo duro que sustentava Jair Bolsonaro até aqui. Lá eles foram violentos, se acharam absolutamente superiores até a própria Constituição Federal. Soberbos, proclamaram intervenção militar. Soberbos, achavam-se no direito de trazer de volta uma ditadura que fechou o país, que matou, que torturou, que exilou e que acabou com os espaços de cidadanias, até mesmo sem o direito de votar, como aconteceu durante a ditadura militar. Então, esses arruaceiros, esses baderneiros, que usaram criancinhas, usaram mulheres, usaram velhos, usaram idosos, como escudo para se proteger, tão covardes que são, e acuados pela lei, acuados pelo Tribunal Superior Eleitoral, que tomou uma decisão correta de tirar esses baderneiros das estradas, se dirigiram aos quartéis para tentar encontrar comparsas entre esses militares que, saudosos da ditadura, ainda queriam um golpe militar. E diante dos quartéis pediram intervenção militar, chamaram os militares para tomar o governo, impedir a posse de Lula. Esses são os autoproclamados patriotas, que de tudo fizeram, de tudo fazem contra a pátria brasileira, que tudo fizeram e tudo fazem contra o povo brasileiro, que tudo fizeram e tudo fazem contra a Constituição Federal, que foi construída com um grande movimento popular em nosso país, defeituosa como é, entortada como foi, é a Constituição que nós temos e que merece todo o respeito porque foi consagrada pelo povo brasileiro e por um grande homem chamado Ulisses Guimarães. Então, esses baderneiros arrogantes, soberbos, se acham capazes de manipular todo mundo, inclusive as Forças Armadas, que deveriam e devem voltar ao seu estuário natural, que é o de trabalhar pela segurança do Brasil, e impedir a invasão da Amazônia, coisa que eles não vêm fazendo, impedir o roubo de minérios na Amazônia, coisa que eles não vêm fazendo, proteger os indígenas dos assassinos, dos genocidas, dos bandidos internacionais que lá invadem, inclusive em nome da Bíblia, em nome de Deus e tal, coisas que eles não fazem. É isso que eles têm que fazer e não atender a conclamações espúrias, antipatrióticas sim, isto sim, antipatrióticas, antidemocráticas sim, antidemocráticas, a proclamações abusivas sim, abusivas. Então é isso que os militares têm que fazer e não atender esses baderneiros, esses arruaceiros, esses cheios de ódio que querem ver de novo crianças sendo torturadas na frente de seus pais, que querem ver mulheres estupradas por bandidos como o Brilhante Ustra, que querem ver jovens assassinados e seu futuro arrancado, um futuro que deveria servir para fazer o Brasil crescer, o Brasil se desenvolver, o Brasil se tornar mais culto, mais preparado. Então essas são as desgraças. Isso não sairá assim rapidamente. Isso não acabará rapidamente. Até porque essas desgraças se transformaram em mortes de pessoas que não precisavam morrer durante a pandemia. Essas desgraças negaram a ciência. Essas desgraças
Negaram a medicina. Essas desgraças intencionavam destruir o SUS, destruir a Fiocruz, destruir a Anvisa, destruir tudo que era patriótico, porque os patriotas odeiam as coisas da pátria. Então essas desgraças elas não sairão assim. Para recuperar esse país em estado de desgraça, nós gostamos de tudo em estado de graça, mas o Brasil se encontra em estado de desgraça, com as doenças em alto nível, com epidemias que já tinham desaparecido do nosso país de volta, com desemprego como nós já vimos e vemos toda hora, com a fome de volta, com crianças com escolas devastadas, com a Amazônia na situação que se encontra incendiada, saqueada, com os indígenas ameaçados de extinção. Todos os dias você vê notícias sobre isso. Então as desgraças não desaparecerão assim rapidamente. Lula não fará milagres. Lula nunca disse como o outro, irresponsável, desqualificado, que se julgava um Messias. Lula não é milagreiro, Lula não é Messias. Lula não promete, não pode prometer que resolverá tudo da noite para o dia a partir da sua posse. Será muito difícil. Será muito difícil. E eu encerro dizendo que uma das coisas que nós precisamos é aprender que isso tem a ver conosco. Nós temos a ver com isso. Isso não é só coisa para Lula e para Geraldo Alckmin. Isso não é coisa somente para governantes e parlamentares. Isso é coisa para nós. Nós temos que recompor o nosso país. Nós temos que recompor principalmente uma base essencial do nosso país, que é o poder. O poder do povo. É do povo, diz a Constituição, em lei pétrea. É do povo que emana o poder e em nome dele, tem que acrescentar mais aí, em nome dele e com ele, tem que ser exercido esse poder. Nós temos que tomar para nós o poder da mobilização permanente, revitalizar os nossos sindicatos, as nossas centrais sindicais, as nossas categorias profissionais, professores, médicos, garis, comerciantes, industriários, agricultores, todo mundo. É preciso revitalizar as nossas categorias e a nossa classe trabalhadora. É a classe trabalhadora que salvará este país. Foi a classe trabalhadora que levantou esse país e reconfigurou o país depois da Segunda Guerra Mundial. E agora de novo, a classe trabalhadora tem que vir a campo, tem que se interessar pelos seus sindicatos, tem que se interessar pela luta, não esperar só por Lula, porque ele não fará milagre, repito isso, não fará milagre. O milagre quem tem que fazer somos nós juntamente com ele, sem levar em conta que 4 anos de governo passa muito rapidamente. Os problemas são muito maiores, não cabem, são muito maiores do que a solução de 4 anos. É preciso muita dedicação. Por isso, o meu convite para que aqui conversemos, para que tratemos dessas coisas. Não basta tratarmos de sexo dos anjos, não basta pedirmos para os céus. É preciso que tomemos nas nossas mãos esta história, esta luta, esta pátria, este país, este povo. E aprendamos a nos desintoxicar. Aprendamos a nos descongestionar. Aprendamos a nos limpar pelo bom espírito, o espírito da conversa, o espírito do encontro, o espírito do tratamento do nosso país, que precisa de cada um de nós e precisa de todos nós. Concluo dizendo que nós precisamos
realmente nos mobilizar, permanente e constantemente. Como deveremos fazer isso? Nós diremos uns aos outros, passo a passo, momento a momento, o que dizer. Mas nós temos que nos organizar para apoiar Lula no governo agora. Nós temos que nos organizar para trazer de volta trabalhadores que se desviaram pelos descaminhos bolsonaristas. Lugar de trabalhador não é apoiando Bolsonaro. Lugar de trabalhador não é votando na direita. Precisamos trazer esses trabalhadores de volta para o lugar certo dos trabalhadores e trabalhadoras, que é não só votar, mas lutar pela construção de uma sociedade com mínimo de dignidade, não com ricos, muito ricos em cima e com pobres, muito pobres embaixo, mas todos desfrutando das mesmas riquezas produzidas pela grande maioria, 99% da população, que é a classe trabalhadora. Vamos pensar nisso. Quando tomamos o nosso chimarrão nas suas várias formas, pensemos nisso, conversemos sobre isso, nos dediquemos ao nosso país para salvá-lo definitivamente, para agora, para amanhã, para o futuro e para sempre. Abraços proféticos e revolucionários. O nosso Chimarrão Profético é um programa dentro do canal Cartas Proféticas.